difícil você, sinceramente. Não me incomoda. Ele não pode ficar com a boca. Eu acho que quando ele fica mais, quando a gente tá ali, ó. É que ele... Vamos ler o João capítulo 9. Está gravando? Tô gravando. João capítulo 9 diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto, que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém? Rapidamente essa palavra, a palavra nos fala sobre esse cego de nascença, né? O cego de nascença fala-se desse processo, né, que alguns discípulos eles questionavam, né? Questionou a Jesus sobre aquela doença que estava sobre aquela criança. Eles questionaram Jesus sobre essa cegueira. E Jesus, respondendo os seus discípulos, disseram: olha, essa doença não é por causa do pecado dos pais, mas é porque para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, havia um pensamento nos discípulos na lei, porque a lei dizia isso, que o cego poderia ser aquele que a cegueira era tido como para os judeus uma condição de pecado, assim como a esterilidade de uma mulher que no geral também era por causa de um pecado ou por um outro difícil. Então eles tinham uma mente voltado à lei e sobre essas situações. Mas aqui Jesus veio romper alguns paradigmas sobre essa questão. E Jesus estava ensinando, né, aqueles discípulos sobre as situações que para a glória de Deus. Às vezes nós não entendemos aquele momento, o porquê daquela situação, mas há situações que para a glória de Deus. Deus ele tem um propósito sobre aquilo, assim como foi com Lázaro, porque Lázaro estava enfermo. Quando foi falar com Jesus, ele já estava morto, e Jesus disse: eu já sei, porque você veio trazer a notícia de que ele está enfermo, mas eu sei que ele já está morto. Mas Jesus ainda resolve ficar mais 2 dias para depois voltar e ressuscitar Lázaro, né? Então, diante dessa palavra, de tudo que foi falado aqui hoje, Jesus estava corrigindo um pensamento, né, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, e também era um sábado e tinha algumas resistências, porque no sábado eles diziam que não podia fazer nada, porque era um dia de descanso, e Jesus disse: o que vale mais a vida? O que é mais importante, né? E Jesus estava ressaltando aqui que a vida era mais importante. O que eu entendo nisso, hoje, nesse culto da família, e a Bíblia aqui no capítulo 9 de João, que está falando exatamente sobre isso, sobre pais
que tinha um filho com cegueira, né? Porque depois foi questionado os pais como é que ele era cego e voltou a ter vista, né? E aí Jesus, ele simplesmente falou, foi Jesus quem fez esse milagre. E Jesus usou um método, né? O método aqui do lodo, né? E untou-me os olhos e disse-me, vai, lava-te ao tanque de Siloé. E ele foi, lavou. Aqui com certeza já era uma pessoa, um jovem, uma pessoa de idade, né? Uma pessoa já de um tamanho, talvez jovem, adolescente, não sei qual que é, mas assim, já é uma pessoa crescida, e a palavra diz que ele simplesmente, Jesus cura esse homem, né? Que já tinha uma certa idade. Por quê? Porque era para a glória de Deus. Então, nessa palavra, o que eu entendo é que existem situações que às vezes vêm no nosso caminho, mas Deus tem um propósito, e nesse propósito Ele vai corrigir algumas coisas que está passando no nosso interior. Existem situações de questionamento que está dentro de nós, e nós começamos a olhar uma situação e julgar a partir do que nós vemos. E Deus, ele não vê a aparência, Deus vê o que está dentro de nós. Quando esses discípulos, eles começam a falar se a cegueira daquele homem era uma questão de pecado, Jesus já sabia que aquele questionamento era de uma tradição de pensamentos, era uma tradição de séculos atrás, de milênios atrás, porque a Torá de Moisés, que Deus deu para Moisés, era milênios atrás. Então, há muito tempo vinha um pensamento de que lá na Torá diz isso. E Deus aqui, ele sabia, Jesus sabia dos questionamentos dos discípulos por uma questão de conhecer a lei, de conhecer a lei de Moisés, né? Então, e Jesus veio para aperfeiçoar a lei. E eu concluo dizendo que há situações que nós nos deparamos e que nós não entendemos. A melhor coisa é fazer como esses discípulos fez. Fale com Jesus. Converse com Jesus. Exponha para ele os questionamentos que às vezes estamos vivendo. Porque Jesus, ele sabe, mas às vezes nós temos que chegar até ele e falar para ele, expor a ele algumas questões, porque os discípulos estavam vendo uma situação e às vezes a gente está vendo algo e nós questionamos por que é que aquilo está acontecendo naquela situação, naquela casa, naquela família. E Jesus, ele sabe exatamente o porquê é que está acontecendo. E às vezes nós não entendemos, começamos a julgar mal alguma situação que estamos vendo aparentemente. Então Jesus estava dizendo que nem ele pecou, nem seus pais pecou, nem ele pecou, né? Estava referindo ao cego, e nem seus pais. Entendeu? Então, há situações que podem ser fruto de pecado, mas há situações que é permissão do próprio Deus, para que a manifestação da glória dele seja, para que isso seja notório, para que em algum momento seja de testemunho para a glória de Deus, né? Como você falou aqui do que Deus fez na sua vida, e são situações que Deus, ele no caminho, você vai entendendo o propósito de tudo isso, para que vai servir para alguém lá na frente de edificação, para a glória de Deus, né? Então, eu encerro aqui essa palavra, porque às vezes nós temos certos questionamentos que nós muitas vezes achamos que é uma coisa, que é uma situação que está sendo pago por algo que cometeu, e não é bem assim. É um propósito de Deus.
E lá na frente você vai entender o porquê aconteceu isso. E Jesus aqui, ele vai curar o cego. Ele poderia muito bem dizer, cego, veja. Não, mas naquele momento ele não quis fazer isso. Ele gospe na terra. E ele, com a saliva, ele faz aquele lodo. E ele ajunta, ele faz a liga e coloca nos olhos do cego. E ainda o cego tem que andar até o tanque de Siloé, que significa enviado, e lavar para depois enxergar. Há um processo em certas coisas na nossa vida que não vai ser como a gente quer. Porque Jesus, não era Jesus? Por que então Jesus teve que fazer lodo, pôr no olho do cego, fazer ele lá no tanque para depois enxergar? Porque o milagre não é do nosso jeito. Aquilo que queremos para a nossa casa, para a nossa vida, não vai ser do nosso jeito. Jesus não podia dizer para a pedra, sai, porque agora Lázaro veio. Não, Jesus disse, tira a pedra. Deus não está isentando a gente das nossas responsabilidades. Primeiro Deus disse para Marta, tira a pedra. Ah, mas tira a pedra. Mas ele não podia falar, pedra, sai. Ele era poderoso. Não, tira a pedra. Quando tirou a pedra, aí Jesus disse, agora eu vou chamar o defunto. Agora, e essa parte pertence a mim, porque só eu sei fazer. Então, é Deus dizendo, você não vai estar isento do processo. Um milagre vai acontecer. Não sei em que área. Vai acontecer. Mas o processo você tem que fazer parte. Não vou te isentar do processo. Você faz parte do processo. Mas o que eu tenho que fazer, aí eu vou fazer por você. Né? Então, o que eu vejo aqui era Deus trabalhando na vida desse homem. E quando o milagre aconteceu no versículo 7, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava. Entendeu? O que Deus ele gera, o que Deus faz, o que Deus vai produzir ou está produzindo na minha vida e na tua vida, vai causar notícia para toda a nossa vizinhança, para a nossa parentela, para quem está à nossa volta, vai causar notícia. Porque ele é o especialista em fazer com que as coisas se espalhem, a fama vai espalhar, a notícia se espalha, para que o nome dele seja glorificado. Porque esse homem, ele mendigava, né? Porque a Bíblia diz que ele mendigava. As pessoas conheciam ele como um mendigo. A pessoa que estava sentado e mendigava. Mas o Senhor mudou a realidade dele. Mudou a realidade tal como que começaram a questionar sobre ele, né? Mas ele só respondeu dizendo, olha, eu sei que o homem chamado Jesus fez o lodo aí, e me mandou ir no tanque de Siloé, e eu me lavei, e agora eu vejo. Então, o que vai acontecer hoje, nessa campanha, é que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está planejando um movimento, um agir sobre algumas circunstâncias que as pessoas de fora estão questionando. Mas o Senhor, como especialista, Ele está criando meios para você dizer que só o Senhor é Deus. Só Ele é poderoso para fazer. Então, a condição, a cegueira aqui era uma situação muito séria, porque uma cegueira, ela traz limitação. Mas pela palavra que eu estou pregando hoje, a limitação faz você mendigar, você ficar de migalhas. Mas Deus hoje está te dando uma visão nova para sair desse estado de mendigar, de comer migalha, para comer na mesa de Deus. Tem situações que você perdeu a cegueira, e tem situações que você já a gente às vezes está cego por muito tempo, mas o Senhor ele vai tirar essa limitação. Cegueira significa limitação. Talvez alguém na tua casa tenha uma limitação, alguma pessoa, alguma coisa tem uma limitação. Dentro de alguma esfera da nossa vida,
tem alguma limitação, mas o Senhor está dizendo, eu cheguei para mudar isso. Eu cheguei para mudar aquela situação, aquela coisa que já vem de família, aquela situação que faz a pessoa viver sobre aquela condição o tempo todo, mas o Senhor está dizendo hoje, eu estou tirando a limitação na sua casa, no seu casamento, eu estou tirando a limitação, e as pessoas vão reconhecer que o Senhor é só Ele pode fazer isso. Amém? Era uma família aqui era uma família, um pai e uma mãe com um filho cego de nascença, sendo que em outra situação havia também um cego de nascença à beira lá no Jericó, e ali diz que alguns dizem que ele tornou-se cego, mas o cego disse eu quero ver, e Jesus também fez ele enxergar, né? Aqui foi um problema de questionamentos dos discípulos que diziam, ele é cego porque ele pecou, ou o pai pecou, e Jesus disse, vocês estão errados. Ele é cego, não é porque nem ele pecou, nem porque o pai e a mãe pecou, mas é para que manifestem a glória de Deus. O Senhor, hoje, nesse trabalho aqui, nesse culto de família, desse sábado, esse quinto sábado da família, o Senhor está dizendo, hoje, eu tiro algumas barreiras da sua vida para você entender que o meu propósito é maior do que os seus planejamentos. É maior do que das suas preocupações. São maiores do que aquilo que você acha que, não, eu estou nessa condição porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estou pagando por isso. Você não está pagando por nada. É manifestação da glória de Deus no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Então Deus está dizendo, eu vou mudar algumas circunstâncias. E as pessoas vão ficar incomodadas ao ponto de dizer, como é que isso aconteceu na sua vida? É porque Jesus chegou na cena da tua história. Jesus chegou no cenário da tua vida. E nada impede quando Ele chega, porque a Bíblia diz, operando Ele, quem impedirá? Então receba essa palavra hoje. Porque o Senhor está mudando situações, barreiras, limitações, pensamentos, questionamentos, tristezas, perturbações na alma, crises existenciais. Não é porque nós não somos bons cidadãos, não é porque nós tentamos ser boas pessoas na sociedade, mas há situações que nos acompanham, há limitações que acompanham, mas Jesus disse, eu cheguei para mudar essa história, para mudar essa limitação, que talvez você já não tenha mais condições de mudar, mas Deus muda. Deus muda por quê? Porque você vai viver um novo tempo com Jesus. O único propósito Ele tira algumas limitações para você andar com Jesus e mostrar ao mundo que só Ele pode fazer. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Porque aqui, Pai, nós te glorificamos por esta palavra. E por tudo que foi falado, meu Deus. Pelos testemunhos. Meu Deus, por cada um aqui, Pai, que teve um momento de falar das suas grandezas que o Senhor tem feito. E eu sei que o Senhor irá fazer muito mais, meu Deus. Meu Pai querido, assim como o Senhor fez na vida deste homem que era cego de nascença, meu Deus, e recebeu esta vitória, nós também, meu Deus, como já temos sido prova, Pai, do Teu amor, dos Teus milagres na nossa vida, o Senhor irá fazer muito mais. Porque, meu Pai, o Senhor é o Deus que é o Deus do aperfeiçoamento, o Senhor é o Deus da amplitude. Meu Deus, e eu creio, Pai, que o Senhor está rompendo algumas limitações na nossa vida. Eu não sei em que área, Senhor, porque eu sei que talvez nós recebemos muitos milagres em muitas áreas, mas há áreas que ainda há limitações, ainda coisas que vivemos só de migalhas. Porque aquela limitação nos impõe aquilo, dizendo, daqui você não passa mais,
Mas hoje o Senhor chegou no nosso cenário para dizer: eu estou te dando visão nova. Eu te estou abrindo um novo horizonte. Eu estou fazendo você romper barreiras. Porque com o meu nome, com o nome de Jesus, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu te glorifico nesta noite por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor irá fazer. Meu Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio, meu Deus, na sua manifestação. Pai, eu creio, Pai amado, que tudo, Pai, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Eu declaro vitória sobre cada um de nós que estamos aqui reunidos nesta noite, porque o Senhor está aqui presente. Pai, o Senhor não revela o que vai fazer, mas o Senhor, meu Deus, tem uma estratégia, o Senhor tem um propósito a desenrolar no meio dessa situação. E que a cegueira, que as limitações vão cair por terra. E que o teu nome vai ser glorificado, não somente na nossa casa, mas será, meu Deus, glorificado, meu Deus, para que todos vejam que o teu nome é maior e que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus. Deus querido, eu te glorifico nesta noite. Abençoe cada um de nós, as nossas casas, nossa família, nossa parentela. Eu declaro vitória no dia de hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por mais esta noite, Pai amado. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais este culto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. E aplauda Jesus. Amém?